Igreja irrelevante existe? Shalom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e realmente essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Existe igreja relevante ou irrelevante? Mas antes, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, inscreva-se no canal, coloque ali o sininho de notificações para você ser sempre informado quando tivermos vídeos novos como esse e compartilhe para que pessoas possam receber também esta palavra. Uma vez, em uma reunião de pastores aqui da nossa cidade, ocorreu essa palavra, irrelevante, onde um dos pastores que tem uma grande igreja aqui falou, olha, se você quer ser uma igreja relevante na cidade, você precisa fazer A, B, C e D. E, de certa forma, quando eu escutei aquilo, eu fiquei muito incomodado. Porque se eu parto do princípio que existe uma igreja relevante, logo deduz-se que existe igreja irrelevante. E isso não existe. Independente do tamanho da tua igreja, independente da quantidade de membros de uma igreja, independente se o pastor daquela igreja ele é uma pessoa culta ou ele é uma pessoa leiga que não sabe nem falar direito, todas as igrejas são relevantes para Deus. Mas para que eu possa afirmar isso, eu tenho que ter uma base, né? E a base está lá em Romanos 16, no versículo 5, aonde nós vamos entender o que é a igreja. Saudai a igreja que está em casa. Saudai a Espêneto, meu amado, e as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Adrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. E assim a Bíblia continua até o versículo 15, 16 também, falando a respeito da igreja. Então como que eu posso dizer que qualquer uma dessas pessoas é irrelevante? Não tem como eu falar isso. Igrejas são pessoas, são indivíduos, são famílias, são pessoas que reunidas formam e constituem o corpo de Cristo. Logo, se eu falar que uma pessoa é irrelevante, eu estou falando que parte do corpo de Cristo é irrelevante, sendo que a igreja como um todo é importante e de alto preço para Jesus. A menor visão de Deus, a menor partícula de Deus sobre a igreja é uma cidade. Quando Paulo enviou suas cartas às igrejas, ele dizia assim, no começo das cartas, né? A igreja que está em Éfeso, ou seja, a menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade. Então como que eu posso olhar para uma igreja e dizer que aquela igreja ela é mais relevante do que a outra, ela é mais importante do que a outra? Aquela igreja não é tão importante. Não todas são de igual importância para o reino de Deus. Assim como eu não posso dizer que a minha igreja é a melhor, eu não posso dizer que a minha denominação é a melhor, porque Deus não criou nenhuma denominação. A menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade. Denominações foram criadas porque pessoas pensam de maneiras diferentes e infelizmente não conseguem conviver no mesmo lugar, numa mesma comunhão, com pensamentos diferentes. Mas, para Deus, aos olhos de Deus, quando Ele olha para uma cidade, Ele vê uma só igreja. Então agora que eu sei o que é igreja, eu posso dizer o que não é a igreja. A igreja não é um comércio. Uma das coisas que indignou o Senhor Jesus foi quando Ele entrou no templo e viu o comércio dentro do templo. Foi olhando para a igreja de maneira comercial que começaram a surgir campanhas. Campanha é lugar onde eu vou fazer uma oferta. Olha, este final de semana, essa sexta-feira, você que quer a sua casa própria, o seu carro novo, né? Você que quer a sua conta bancária gorda, é nessa sexta-feira. Não perca. Que tipo de oferta você tem feito na sua igreja? Que tipo de propaganda você tem feito para atrair pessoas para a sua igreja? Qualquer coisa que você use para atrair pessoas para Jesus que não seja o nome de Cristo, está errado. Se na sua igreja você fala mais da sua instituição do que de Jesus, tem alguma coisa errada. Não podemos tratar o evangelho de maneira corporativa. A igreja é o corpo de Cristo, porém ela não deve ser tratada de maneira corporativa. Quem já trabalhou ou trabalha numa grande empresa sabe o que é trabalhar de maneira corporativa. É da seguinte forma, aquele que dá mais resultado é aquele que é mais elevado. Aquele que não dá resultado é aquele que é desprezado, ou seja, irrelevante. Não, a igreja é o corpo de Cristo, mas ela é um corpo que agrega. E qual é o parâmetro para que você seja elevado em Cristo? Qual é o método, a metodologia, se é que isso existe, que Deus usa para promover alguém? E a metodologia
é o arrependimento. Quanto maior o nível de arrependimento de uma pessoa, mais Deus poderá usar aquela pessoa. Uma vez, os discípulos começaram a discutir sobre quem seria o maior, e Jesus chega para eles e ensina, falou, se você quer ser o maior, você seja o menor, seja aquele que serve, aquele que presta um serviço. Esse é o maior no reino de Deus, é aquele que serve, não é aquele que rende. Se quer render para Jesus, trabalhe para ele, sirva o teu irmão, sirva, não corporative o seu ministério. Não queira vender a Cristo, não queira comercializar o Evangelho. Nós precisamos ser filhos maduros, nós precisamos ser filhos que sabem o seu lugar no reino de Deus, que sabem o seu lugar com Jesus. Na parábola do filho pródigo, você sabe qual que é a diferença entre o filho que saiu e o filho que ficou? Não é que o filho que ficou era o filho maduro, mais relevante. Não, porque o filho que ficou, embora ele estivesse em casa, ele agia só como empregado. O filho que voltou para ser empregado e foi recebido como filho, com um anel no dedo, com a melhor roupa, com festa e colocado no lugar de filho. O filho que estava em casa ficou revoltado, falou, pai, eu sempre estive aqui, eu sempre te servi, eu sempre dei lucro para o senhor, então por que ele que está recebendo o presente, a festa, o cabrito? E o pai falou, cara, filho, tudo que está aqui dentro de casa é teu, você sempre esteve comigo, você é filho, você não é empregado, você é filho. O filho que saiu mesmo dando prejuízo, mesmo gastando tudo, quando ele voltou para casa, o lugar dele estava ali, o lugar de filho. A casa do pai, embora ela seja uma fazenda, ela seja próspera, tenha ouro, tenha prata, não é lugar de comércio, é lugar de relacionamento entre o pai e o filho. Quando nós tivermos essa mente, a gente vai parar de se achar os melhores e a gente vai se sentir como o filho que encontrou a casa do pai, disposto a servir, independente de ministério, independente de placa, independente se a minha igreja tem 1.000, 2.000 pessoas, eu nunca vou me achar melhor do que a igreja que tem 10, 5, 20. Eu vou sempre servir para que os meus irmãos alcancem em Deus não um lugar maior, mas um lugar de filho. Seja fiel àquilo que Deus colocou na tua mão. Se Ele colocou 1 talento, seja fiel a 1 talento. Se Ele colocou 10 talentos, seja fiel no 10 talentos. Não é a quantidade de talento que vai te fazer melhor, mas é a tua fidelidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. E no mais, eu desejo que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vem e veja. Deus te abençoe.